Pode papocar, pode papocar. Podcast do Sindiúti. Pode papocar, pode papocar. Podcast do Sindiúti. Papoca, papoca. Sindiúti, nossa força, nossa voz. Olá, sejam muito bem-vindas, bem-vindos ao Papocar, o nosso podcast do Sindiúti Fortaleza. Esse é um espaço para a gente conversar, dialogar, para a gente discutir sobre a educação pública, seus desafios. Vamos aqui hoje conversar sobre um tema muito importante, que é a inclusão. Eu sou Gardênia Baiman. Eu sou Rafael Mesquita, muito prazer de mais uma vez estar com você aqui, Gardênia, nesse podcast Pode Papocar, segundo episódio e já trazendo um tema bastante polêmico na rede municipal de educação. É isso, inclusive os professores estão com bastante expectativa, Rafael, para esse nosso programa, porque quando a gente falou em debater sobre a inclusão, os professores imediatamente disseram: esta é uma grande ferida. Nós temos que trabalhar essa questão, nós temos que discutir essa questão, e não é só com os professores, é com a comunidade, pais, aqueles que estão com seus filhos matriculados nas escolas, até porque nós sabemos que a questão da inclusão é uma questão importante, é um direito importante, é um direito sagrado. A criança tem que estar na escola, a criança saiu do quarto, saiu da casa, onde ela era ali um pouco escondida, né? E agora há uma nova realidade, há uma escola aberta, há uma lei, há uma legislação que fala da inclusão, mas a inclusão para nós, ela não é só a matrícula. A inclusão para nós tem vários outros aspectos que devem ser conversados entre nós, professores, com a comunidade, com os pais, com o Ministério Público, enfim, com todos aqueles que acompanham esse debate sobre a inclusão, com as universidades, com a juventude. Então, para essa conversa, nós temos hoje duas convidadas muito especiais. Nós temos hoje aqui conosco a professora Alene Dantas, que é a primeira secretária de pessoas com deficiência da secretaria do nosso sindicato, que incluiu agora esta secretaria tão importante que é essa discussão da pessoa com deficiência. A Alene é professora da rede, agora está aqui conosco, liberada para o nosso sindicato, mas é também mestre em educação pela UFC, na linha da educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, então sabe tudo de inclusão. Além da Alene, nós recebemos com muito carinho uma professora que é também da rede municipal de ensino, professora de sala de aula, que está no chão da escola, que vive essas questões no dia a dia, esses desafios da inclusão, que é a professora Michele Vieira. A Michele é psicopedagoga, é mestranda em psicologia na Unifor, é professora do atendimento de educação especializado, que é o nosso AEE, está há 11 anos na rede municipal de ensino e tem muita experiência nessa questão e vai contribuir certamente com o nosso debate. Gardênia, eu vou então começar o nosso turno de trabalho, vou tocar o sino aqui. Está na hora de aprender, está na hora de discutir, está na hora de pode papocar. Gente, eu trago uma pesquinha aqui para a gente não incorrer em erro, que eu acho que em todo debate é importante fazer também uma introdução sobre essa temática, inclusive nivelar para os profissionais na rede, para aqueles que ainda não conhecem propriamente o que significa inclusão na educação básica. Então, começando pela educação inclusiva, né? Então, a educação inclusiva, conceitualmente, aqui um resumo da legislação, resumo das metodologias aplicadas, é um modelo educacional que garante acesso, permanência
e aprendizado para todos os estudantes. Abre aí a câmera geral, Igor, para eu mostrar aqui a blusa da Michelle, né, que representa muito bem isso. Cabe todo mundo no mundo. Acho que esse é um princípio fundamental, muito legal essa blusa, Michelle. Essa mensagem da blusa é muito legal, porque é exatamente isso, né? O propósito da educação inclusiva é fazer com que todos os estudantes, as estudantes, com todas as suas características, com ou sem deficiência, estejam na rede municipal de educação com acesso e com possibilidade, com direito à educação. Então, valorizar a diversidade, promover a equidade do ambiente escolar, eliminar essas barreiras físicas que eventualmente são causadas por pessoas com deficiência física, também as barreiras sociais, as barreiras pedagógicas, de fato, incluir alunos com deficiência, transtornos do desenvolvimento, altas habilidades ou mesmo grupos marginalizados, oprimidos no processo, né, social que a gente vive, com as características que o nosso país tem. Então, toda essa questão, a gente vai debater muito sobre isso, eu vou encerrar por aqui esses pontos fundamentais, mas para você entender a relevância desse debate e o desafio de fazer educação inclusiva em 2025. Pois é, Rafa, a escola como espaço de socialização, sobretudo de aprendizagem, né? Então, o que nós queremos debater hoje, o que nós queremos discutir hoje isso é uma realidade nas escolas públicas municipais? Então, eu queria perguntar à Aline, qual a importância, Aline, na sua opinião, dessa inclusão e como é que você avalia que está hoje esta realidade? Você que tantos anos está numa sala de aula com alunos com deficiência, você que viveu e vive esse processo na escola, como é que está hoje a realidade dessa inclusão nas escolas municipais? Bem, gente, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com a Michelle, com a Gardênia, com o Rafael. Bem, gente, se a gente for falar da importância da inclusão, primeiro, é um direito básico e adquirido. Então, quando você não promove a inclusão, você está indo contra uma lei. E essa lei é válida para todo o nosso país, né? Então, a primeira coisa é isso daí, a importância que já foi um direito adquirido, aquela criança ela tem que estar dentro da escola e não somente para socializar. A criança com deficiência, ela deve estar na escola para promover o seu desenvolvimento. A escola está ali com essa função. Então, não é simplesmente, vou pegar o gancho do que você falou, Gardênio, não é somente matricular. O ato de matricular em si não é incluir. Incluir é quando você matricula, que também é um direito da criança estar matriculado na escola, quando você tem, dentro daquela escola, meios daquela criança aprender. Então, você vai fazer uma adaptação do que ele, não do que ele tem que aprender, mas sim da forma como ele vai ter que aprender. Cada criança vai aprender de um jeito. Cabe à escola avaliar aquela criança e descobrir qual a melhor forma dela aprender. Você não pode aprender de uma forma, vai aprender de outra. Aline, mas isso está acontecendo hoje nas escolas? Olha, Gardênia, com a quantidade absurda de alunos que estão nas escolas, não estou falando somente dos alunos atípicos, estou falando também dos alunos típicos. Com a sala de aula superlotada, e dentro dessas salas, né, que eu trabalhei com números, nos últimos 8 anos eu trabalhei com esses números, numa sala superlotada, que muitas vezes vai para além do excedente, né, passa dos 10%, e você tem 4, 5, 7, eu estou falando de números reais, 7 crianças com laudo, né, 7 crianças com laudo, fica difícil você fazer uma inclusão, uma real inclusão, né? E o professor de sala, ele se esforça bastante. Ele procura o AE, ele procura se desenvolver, mas eu acho que cabe uma formação que realmente dê um suporte maior para o professor, mas não só isso. Eu acho que essa questão da inclusão ainda tem muito que caminhar na nossa rede. Bem, eu vou continuar nesse tópico, vou até romper aqui um pouquinho o nosso roteiro, e vou continuar nesse tópico que eu acho que é importante para o nosso público entender um pouquinho
do que a gente está falando mais detalhadamente. Até porque esse podcast vai alcançar a nossa rede, vai alcançar a sociedade, e esse debate é ultra importante. Michele, que é não só professora da rede, como pesquisa o tema, explica um pouquinho para a gente por que é difícil ter tantas crianças, né, que necessitam de atendimento especial dentro da rede, e por que há a necessidade de ter mais profissionais para acompanhar esses educandos. Explica para a gente. Porque, assim, cada criança tem a sua especificidade, né? Então, numa sala de aula, um professor tem 20 alunos, 27, 30, e ele tem que olhar cada aluno daquele. Mas, no dia a dia ali, não tem como o professor ficar focado com aquele aluno que tem um autismo, que necessita uma necessidade maior de uma pessoa ali do lado dele, porque ele se desorganiza com uma maior facilidade. Muitos são não verbais, não escrevem, precisam realmente de um acompanhamento de um profissional ali do lado, de apoio ou um assistente de inclusão. Inclusive, eu acho que seria muito bom até que tivesse estagiários de pedagogia para a parte pedagógica, que muitos alunos que têm deficiência, eles até têm uma autonomia de ficar só na sala, mas precisam de uma mediação nessa parte. Olha, aqui esse livro agora é a aula de matemática. Com essa mediação, eles conseguem ficar mais autônomos dentro da sala. Aliás, é um direito, né, Michele? Que é um direito, né, que está na LBI, que é a nosso estatuto, né, a LBI, que é a Lei 13.146, que é a lei que promove a inclusão social e cidadania de pessoas com deficiência, mas muita coisa está só na lei, né? Mas na hora de colocar em prática, ainda estamos caminhando, né, nessa questão. E aí é onde entra o atendimento educacional especializado. Sim, o atendimento educacional especializado, ele funciona na sala de recursos multifuncional, como também em qualquer ambiente da escola. A gente vai para dentro das salas de aulas, algumas vezes, a gente acompanha o aluno no recreio, ou na hora da alimentação. É um serviço educacional que ele identifica, elabora e organiza atividades para diminuir as barreiras atitudinais daquele aluno dentro da escola. Mas como é que ele é organizado? Ele tem os horários de atendimentos que as crianças vão, geralmente em contraturno. Há alguns casos que a família, por algum motivo social, ou a criança com autismo não consegue ir no contraturno, o atendimento é feito no mesmo turno, inclusive até na sala de aula. E aí, voltando, Gardênia, aqui para os números, né? A gente tem alguns números aqui que tratam dessa questão, e aí eu acho que a gente pode já falar sobre isso. O número de AE, o número de assistentes, toda a infraestrutura necessária. Em uma palavra aqui, depois a gente vai trazer os números com a Gardênia. Vocês duas podem dizer isso muito claramente, porque estão no processo educacional. Você acabou de vir para acompanhar a gente na direção do Sindiúti, mas passou as últimas décadas junto com os educandos na sala de aula. E você também, Michele. Nesse momento, né, a rede municipal de educação, a infraestrutura para a inclusão é suficiente? Não. Ainda não. Eu sou categórica, Rafael. Eu sou categórica. Papoca, Leine. Pode papocar. Posso Pode papocar? Pode papocar. Menina, pode papocar? Parei, peraí. Tá papocando. Não existe, né? E eu vejo, não é porque eu estava, as pessoas dizem assim, você estava na sala do AE, você não estava dentro de uma sala regular. Eu disse, não, peraí, eu não nasci dentro da sala do AE. Eu fui de sala regular durante muitos anos, né? E assim, claro, sempre teve alunos com deficiência dentro da minha sala. Agora, gente, não, a dor do professor não é ter a criança com deficiência em sua sala, é não poder fazer o que ele sabe fazer com maestria por aquela criança, porque não tem a estrutura suficiente. É doloroso, Gardênia. É doloroso e os trabalhadores em educação têm vivido essa situação dolorosa, porque quando a escola não tem a infraestrutura necessária e o acompanhamento necessário
para promover esse desenvolvimento das crianças que são incluídas ou que são matriculadas, os números viram um escândalo. E os trabalhadores em educação obrigatoriamente convivem com uma situação que é desesperadora. Então, muitas vezes, a sala de aula superlotada, o professor com 7, 8 alunos laudados, sem um assistente dentro da sala de aula, fica a se perguntar: como é que eu vou fazer? Como é que eu vou organizar esses grupos dentro da sala de aula para promover essa aprendizagem? Né? Então, por exemplo, nós temos, na maioria das situações, alunos, como os autistas, né, que muitas vezes precisam de alguns recursos, como, por exemplo, um simples abafador, porque eles são sensíveis ao barulho, né, e ali está uma sala de 35, 30 crianças, e esse abafador não existe na escola. A professora não tem esse abafador, não tem esse recurso, né, para tentar amenizar uma determinada situação, quando um aluno, por exemplo, tem um surto dentro da escola, dentro da sala de aula, né, que fica todo mundo se perguntando o que é melhor fazer, né, porque as crianças ficam bastante exaltadas, né, quando 1, 2 ou 3 estão ali numa situação um pouco de descontrole, às vezes está sem a medicação, né? Isso também é uma realidade muito visível, é muito vivida por nós. O aluno está sem medicação, vai para a escola, portanto, a consequência, não é isso, Michele? É de ali, naquele espaço da sala de aula, né? Ele ter um surto, ele ter ele entrar em crise, ele entrar né? em crise, né? Então, diante disso, muitos professores que deveriam ter tido uma formação, inclusive na universidade, sobre essas questões, e, infelizmente, o currículo da universidade também não contempla muito isso. Na verdade, são os professores que buscam aprendizado sobre essa questão, né? Pois Tanto é que as meninas aqui, as duas são pesquisadoras do tema, de alguma forma, né? Trazem essas questões em duas perspectivas diferentes, mas trazem essas questões nos estudos acadêmicos, justamente porque há uma lacuna a ser preenchida nesse debate. Rafa, e não só é um problema para o aluno, numa situação como essa, né? De falta de estrutura, de uma formação que tem que ser mais intensificada para todos que fazem a escola, não é só para o professor, porque todo mundo convive com aquela criança dentro do ambiente escolar, né? Então, assim, numa situação como essa, o professor, por vezes, também, tanto quanto o aluno, ele sente e ele sofre com essa situação. Quantas professoras, quantos professores não já tiveram que, em algum momento, né, para tentar ali organizar a sala e tal, numa situação de crise, de um aluno em crise, quantos professores não já tiveram, assim, que... A angústia é muito grande. E quantos não já reclamaram ou não já se doeram, por exemplo, com um hematoma, de uma mordida, existe, né, de uma situação que há dentro da sala de aula, né? E às vezes um pouco incontrolável, não é isso, Michele? Essa questão que a Gardênia está trazendo é muito importante, sobre medicação, né, acompanhamento, porque as famílias também sofrem e elas conversam com a gente, né? Porque vai para um posto, que o atendimento é muito difícil, demora, a criança passa um período para conseguir um neurologista, é muito difícil, e por isso a gente pede que haja uma parceria mais efetiva com a saúde, porque tem no papel essa parceria, mas no dia a dia mesmo, a gente vê que isso caminha muito lentamente. Criança fica um tempão em listas esperando laudos,
E nem só o laudo, medicação, atendimentos com especialistas, porque eles precisam de terapia ocupacional, de psicólogos, De fono, de né? fonoaudiologia, né? Nós temos algumas parcerias bem interessantes com o IPRED, mas não é suficiente, nós precisamos de mais, inclusive do posto ali, que é tão do lado da escola, poderia ter uma parceria mais Efetiva, né? efetiva com a educação. Pelo que me parece, pelo que eu estou observando da fala de vocês, há não só uma escassez de infraestrutura, né, de profissionais dentro da rede municipal de educação, mas é um problema generalizado de política pública voltado para essas questões, ou seja, uma política pública que pense as pessoas com deficiência de uma forma geral e as crianças e adolescentes em específico, que consiga conectar os desafios educacionais, porque nessa fase, na infância, na adolescência e na juventude, ele não estaria só na guarda da família, estaria na guarda do Estado, como preza, inclusive, o Estatuto da Criança e do Adolescente, na promoção da saúde e educação. E isso o Estado, como aparelho, né, estou querendo de uma forma geral, é falho. E o município, que é o atendimento primário, tanto da saúde e da educação, é o que mais falha nesse aspecto. É isso mesmo? Bem, a Michele colocou muito bem essa questão do tempo, né? Mas, assim, quando a gente fala de muito tempo, você imagina assim, vai ver que essa família espera 3 meses, 5 meses. Não, gente, nós estamos falando de anos. Então, nós estamos falando de uma mãe com a criança, Aline, com a criança cada com autismo, passa minuto... um ano e 3 meses, 2 anos, e aquela criança precisa para ontem. Um ano perdido para uma criança com deficiência pode ser, né, muito impactante no processo de recuperação dela da deficiência. Rafael, no caso da criança com autismo, ontem mesmo eu estava assistindo uma mãe atípica falando que, apesar de, agora em janeiro, caiu a história do nível de suporte 1, 2 e 3. Mas, para que fique melhor entendido, vou falar nesses suportes, certo? Então, a mãe diz assim, a minha filha, ela era nível de suporte 2, mas ela passou 1 ano e 3 meses para ser atendida. Então, depois desse 1 ano e 3 meses, foi para o neuro, foi para uma triagem, para depois de 3 meses começar um atendimento. Resultado, a menina, ela disse, a minha filha passou do nível 2 para o nível 3. Aí, para você ter noção do que é um suporte nível 3, é aquela criança que, para se desregular, a facilidade é muito maior do que a do nível 1, do nível 2. Uma criança que antes falava, ela disse, minha filha falava, agora ela não fala mais. Então, ela passou a ser não verbal, porque a criança com autismo especificamente, que ela é não verbal, não significa que ela seja afásica, ela não é muda, ela não tem problemas nas cordas vocais. Com um trabalho bem feito de fono, com terapia, aquilo dali, sim, pode ser um caso de sucesso. Imagina a felicidade de uma mãe se o filho fosse atendido em tempo hábil para que ela pudesse ter um desenvolvimento pleno. As crianças com síndrome de Down, né? A T21 também. Sim. Com paralisia cerebral, porque nós temos várias outras deficiências na escola, mas o autismo, ele realmente, pela quantidade, que é bem maior hoje de crianças com autismo, e a especificidade do autismo, que nos traz uma demanda mais difícil mesmo de lidar na escola, no dia a dia. Pois é, Rafa, nós vamos papocar aqui com alguns números. Pois é, eu já ia perguntar para vocês o que a gente tem aqui. Nós vamos papocar com alguns rede. números, porque é preciso fazer essa denúncia para que o poder público, para que a Prefeitura Municipal de Fortaleza possa refazer essa situação, né? Porque nós temos exemplos que são realmente escandalosos. Nós temos a Escola Américo Barreira com 106 alunos inclusos e com 4 assistentes e apenas 2 profissionais de apoio. Nós temos no Adroaldo Vou papocar Castelo, logo, porque essa situação é dramática. nós temos no Adroaldo Castelo 80 alunos inclusos e nós temos um profissional de apoio com 9 assistentes. A gente está falando aqui, gente, de sobrecarga dos professores, de toda a estrutura da escola que, infelizmente, não está preparada para atender tantas crianças com deficiência. Nós temos na escola Antônio Corrêa Lima, que é do Distrito 1, 66 alunos inclusos
e apenas 3 assistentes de inclusão. Na Escola Dolores, no SEI Dolores Petrola, aqui já vamos para o SEI, que são as creches, nós temos 23 alunos inclusos e apenas um agente de inclusão que só chegou quando o sindicato passou lá, fez a denúncia e esse profissional hoje está por lá. Nós Papocar temos aqui. coisas aqui que são inacreditáveis. Nós temos na escola e no SEI, Maria de Carvalho Martins, SOS para essa escola e para esse SEI, 142 alunos inclusos e apenas 17 profissionais que podem auxiliar com essa, com a questão da inclusão, que Muita podem gente. auxiliar, né, esses profissionais do magistério com a inclusão. Gente, Belarmina Campos, aqui na Regional 2, 142 alunos com deficiência, 5 assistentes de inclusão. Irmã Cima, 25 alunos com deficiência e apenas um assistente de inclusão. São muitos exemplos. Freitito, Escola Freitito, aqui na Praia do Futuro, 70 alunos com deficiência e 5 assistentes de inclusão. E, por fim, um exemplo mais que escandaloso, na Escola Thaís Maria, gente, nós temos 100 alunos inclusos no AE, com um assistente e um apoio. Como é que a gente vive desse jeito, Rafael? Como é que se promove a aprendizagem desse jeito, Rafael? É um cenário complicado, para dizer o mínimo, né? Mas assim, eu vou fazer só um adendo, porque eu sou do Irmã Simas, e no Irmã Simas eu tenho 3 profissionais de apoio. Eu não, as crianças. Mas por quê? Porque são crianças realmente Críticas, né? críticas, que vieram até algumas pelo Ministério Público, entendeu? Aí hoje nós temos 3 profissionais de apoio, que ainda não dá conta, porque quando está todas as crianças lá, muitas vezes eu deixo de atender no AE para ficar com o aluno. Então, alô, secretário de Educação, Edilvan Alencar. Alô, prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão. Alô, primeira-dama, Cristiane Leitão, que trabalha com a primeira infância, com os programas da primeira infância. São assim que estão as escolas. É assim que está a escola. São assim que estão os nossos alunos. São assim que estão os nossos professores, pedindo socorro, pedindo um SOS à cidade de Fortaleza. É claro que essa situação não é desta gestão especificamente, né? Infelizmente, essa situação tem, né? Já se arrasta há alguns anos. Já se arrasta há algum tempo, tem vindo de outras gestões. Mas, gente, há um momento em que as coisas deixam de acontecer, a aprendizagem. Uhum. Porque nós não temos o mínimo que é o profissional de apoio, que é o instrumento, que é o abafador, né? Que é algo que é básico e que tem que garantir como permanência de qualidade, né, a criança na escola. Mas eu queria dizer, Gardênia, que é importante também que temos quase 100 dias de governo, né? Daqui a pouquinho, no final do mês, vamos ter aí estarmos próximos de 100 dias de governo. E o que se espera nesse momento da gestão do Evandro Leitão, da gestão do Edilvan Alencar na SME, é que haja minimamente um projeto. Cadê o planejamento para enfrentar essa realidade desafiadora? Porque a gente percebe, né, que esses números, como estão colocados aqui, eles são facilmente levantados. Nós, do Sindiúte, levantamos esses números e nem falamos de todos, tá? Nem falamos de todos. Falamos aqui alguns casos gritantes, mas a realidade é muito maior. Esses números estão colocados, parte deles a prefeitura tem até o controle. Às vezes a prefeitura não levanta da forma correta, porque tem ainda crianças que estão sem laudo, como as meninas estavam colocando, né? Mas que os professores já percebem ali a necessidade, até porque alguns são especializados, como vocês que estão aqui hoje, e já sabem, né,
do nível comportamental, que elas precisam do acompanhamento e o futuro laudo para poder, inclusive, garantir que elas tenham direito aos benefícios correlacionados à situação específica em que essas crianças vivem, que essas famílias vivem. Então, é preciso que, nesse momento da história, e o tempo está tocando, vou até colocar aqui o tic-tac, que nesse momento da história, a Prefeitura de Fortaleza tenha minimamente um projeto, um planejamento dessa gestão, desse governo, que veio com propostas, que veio com plano de governo, para enfrentar essa realidade. Não adianta ficar esperando algum milagre acontecer, que não vai acontecer. É preciso enfrentar a realidade com a dureza que a realidade tem. Acho que esse chamado que você faz, Gardeni, é muito relevante. É isso. E aí nós temos o anúncio da criação de um comitê pelo secretário de Educação, anunciou nas redes sociais que está constituindo um comitê para tratar dessas questões, né? Para tratar dessa questão da inclusão, para tratar dessa questão das crianças que são matriculadas e que têm que permanecer, e essa permanência tem que ser de qualidade, mas, inclusive por sugestão do sindicato, né, nas nossas audiências quinzenais, semanais, nós tivemos essa preocupação de levantar esse debate e de fazer a proposta. Foi constituído o comitê, mas nós não fomos chamados. Que absurdo. Nós ainda não fomos convidados. Dentro da rede educacional, em muitos momentos, o Sindiúd, por essa ligação muito forte com as escolas, através dos representantes, das representantes, de vocês, né, diretores, de vocês que estão ligados diretamente à temática da inclusão na sala de aula, como a Michelle aqui, que é um profissional do AE, dessa área. Vocês aqui têm os dados. Vocês aqui, por exemplo, fizeram a reivindicação dos fones, né? Como é que você chamou? Esqueci agora o termo. Abafadores. Os abafadores de áudio para as crianças com autismo. São vocês que reivindicaram essas questões antes de Ministério Público, antes de Defensoria Pública. E até nos surpreendemos quando vimos a foto da primeira reunião deste comitê. Sem a presença do Sindiúd. Sem a nossa presença e com a representação de pessoas que estavam lá, que a gente quer saber. Foram escolhidas por quem? Estão lá representando o quê? Estão lá representando quem? Então, a nossa sugestão é que nós possamos ter uma representação escolhida pela categoria, uma representação que tenha a devida formação, mas também tenha a devida vivência nessa situação de sala de aula e de escola, para que esse comitê possa discutir a realidade, o dia a dia, para que as coisas realmente possam estar à mesa para o debate, para que haja superação, Prova de que nós temos professores preparados, professoras preparadas para esse debate, pessoas com formação, para além da formação basilar de educador, de educadora, são as nossas convidadas de hoje, e eu queria me voltar aqui para a pesquisa da Michelle. A Michelle está tratando das representações sociais de professores do ensino básico sobre inclusão. Então, é uma grande escuta, né? Nessa pesquisa vai ser uma grande escuta dos profissionais, já está em processo de produção, não é isso? Já passei por essa parte, né, das entrevistas, eu já vou agora, abril já vai ser a defesa. Então, nos momentos finais. Então, eu escutei muitos professores, eu entrevistei professores de sala de aula regular e de atendimento educacional especializado, porque eu achei importante escutar os dois, né? E eu não posso falar muito ainda, mas a gente achou achados bem interessantes entre os dois, onde algumas perspectivas eram levantadas pelos professores de sala de aula, as angústias, e essas mesmas angústias apareceram pelos professores do atendimento também. Eu estou há 11 anos no atendimento educacional, mas já passei 3 anos na psicomotricidade e estou há 24 anos na prefeitura. Então, já dei muita aula em sala de aula. Uma vida. Então, já passei por todas essas partes, entendo as angústias dos meus professores, né? Não faço um trabalho maravilhoso, faço dentro do que dá, mas eu sempre ajudo o professor na sala de aula. Eu entendo a dor do professor quando ele está lá com aquele aluno, que o aluno está
desorganizado e ele tendo que tomar conta daqueles outros, porque não é só as crianças que têm deficiência, tem também as crianças que têm TDAH, dislexia, transtornos outros emocionais. Então, é muita responsabilidade, além da responsabilidade de estar ensinando. Elas passam mais tempo com vocês do que com a própria família, né? Muitas vezes. Exatamente. Deixa eu destacar alguns pontos da sua pesquisa, que é de nível, inclusive, informativo para quem está nos acompanhando, orientativo para quem está nos acompanhando. Eu tive acesso a um dos artigos que a Michelle me mandou, que justamente fala sobre essa perspectiva das representações, né, dos profissionais sobre o processo de inclusão. E um dos destaques aqui dos obstáculos para a inclusão. Número 1, infraestrutura inadequada. Número 2, ausência de suporte técnico e pedagógico. Número 3, falta de formação específica. Acho que é um ponto, né, neurálgico que a gente tem tocado muito no Sindiúti. Resistência e barreiras atitudinais. Resume para a gente essa realidade. Essas barreiras atitudinais e resistência é de alguns professores que talvez por falta de conhecimento, por falta de não se sentir preparado, por não ter feito cursos, né? Ele lida com aquela situação e ele fica tão angustiado que ele fica perdido, né? Então, assim, o que é que eu acho? Que isso aí veio deles, né? A parte estrutural, essa questão de salas quentes, salas... Nós chamamos de saunas de aula, saunas de aula. Que o aluno acaba se desorganizando, né? Porque é um ambiente barulhento, aí não tem o abafador, e todas essas questões. E, assim, o conhecer, aprender, é o primeiro passo que o professor tem que fazer, né? Para essas barreiras atitudinais sejam diminuídas. E daí ele faz a ação pedagógica dele e está sempre reavaliando isso aí, né? Aqui funcionou, aqui. Porque também, né, como a Aline sabe, não existe bula. Eu tenho 4 alunos que têm autismo e cada um deles me demanda estruturas e atitudes e ações pedagógicas totalmente diferenciadas. Então, assim, realmente a inclusão, minha bandeira é a inclusão, inclusive por isso que eu estou com essa blusa, e não só a inclusão de alunos com deficiência, mas é a inclusão contra todos os preconceitos, contra qualquer minoria, sexismo, ageísmo, LGBTfobia, todos. E, Alene, essa questão da inclusão está presente na formação dos trabalhadores em educação da rede municipal? Ou falta isso aí também? Falta. Falta porque é uma coisa feita por cima e outra. Uma vez eu fui, inclusive, convidada, né, para participar de uma formação dessas, não como ouvinte, mas sim como uma pessoa que ia dar suporte. E, além, você poderia ajudar? Eu disse, olha, primeiro, eu tenho 114 crianças para tomar de conta, então para mim fica difícil. E as colegas foram. E quando elas retornaram muito decepcionadas. Primeiro, as professoras ficaram desesperadas, falando com a moça que foi para falar os 15 últimos minutos da formação. E o que são os 15 últimos minutos da formação diante de um tema tão importante como a inclusão? E outra, gente, a formação é importantíssima. Isso é básico. Até porque educação inclusiva nas universidades não é uma disciplina obrigatória. Temas transversais, não é isso? Ela é optativa. Opcionais. Ela é opcionais. Você faz a opção. Se quiser, faz. Se não quiser, não precisa fazer. E é um gap da universidade porque não está em diálogo com a realidade. Porque, na verdade, a gente espera que o campo, né, do ensino acadêmico que pense essas questões. Muitas vezes, né, os professores não conseguem pensar essas questões, são essas gerações de educadores, eu digo os professores das universidades, mas são essas gerações de educadores que estão vivendo a realidade que levam o tema como vocês levam para a academia. De 2010 até 2014, 2015, imediatamente antes de eu entrar para a rede municipal, eu era professora da UES. E lá eu era professora justamente de Libras e de Educação Inclusiva. Então, são 2 disciplinas que lá você escolhe se você vai fazer ou não.
E não tem assim, não tem educação inclusiva 1, 2 e 3, não é assim. Aí, É um Alene, semestre. o professor chega na escola, ele decide não optar por essas disciplinas. Aí ele chega na escola e aí, Alene, como E é aí que ele faz? A chega realidade lá- não é optativa, não. Não, A a gente realidade, não- aí o não que, é que vai opta. acontecer? Ele vai sair da Matrix, tá certo? E ele vai cair na vida real. Bem-vindos a uma sala de aula. Bem-vindos à vida real, Ao mundo real. ao mundo real. E nesse mundo real vai existir crianças, como a Michelle estava dizendo, uma determinada sala tem 4 crianças. Bem, gente, vejam só como tem que ter um refinamento nessa questão das assistentes de inclusão e das profissionais de apoio para ir para a escola. Tu tem 4 crianças, mas elas podem ser de um suporte nível 1. Vou falar ainda de suporte, tá? Então, um assistente de inclusão para quadro de suporte nível 1, muito provavelmente ela vai dar conta. Mas se tu tiver só 2 numa sala e uma tiver necessidade de suporte para higiene pessoal, para alimentação, para locomoção, e ela é não verbal e usa fralda, uma criança já assim, não estou falando de infantil, não. Estou falando usa fralda uma criança no segundo ano, no terceiro, no 4º ano. Aí, tudo bem. Aquela criança, ela vai absorver totalmente o profissional de apoio. E a outra criança, o que vai acontecer com ela? Por isso, nós temos que ter o quê, Alene? Qual seria esse universo? O universo desejável, o universo para promover a aprendizagem, a socialização. Bem, são políticas públicas que realmente aconteçam, que sejam reais, que não fiquem no papel, que tenha essa profissional de apoio, que tem uma determinada função, e que tenha assistente de inclusão, que tem outra função. E outra coisa, não é porque uma criança é de suporte nível 1 que ela não tem que ter atendimento. Ela tem que ter atendimento, sim. Ela tem atendimento no AE, na sala de recursos, e ela tem que ter também o suporte em sala de aula. Ela tem que ter as duas coisas. Né? Então, não adianta dizer, eu vou colocar um assistente de inclusão por sala de aula. Não é isso que vai resolver. Então, é necessário que as pessoas que estão no comando, as autoridades que vão determinar isso daí, elas escutem a categoria para ver o que ela está precisando. Porque hoje, onde eu chego, todas as escolas que eu visitei, meu bem, eu gostaria de saber suas dores. A minha dor maior é não conseguir dar para o meu aluno que está dentro do TEA, o aluno que tem o T21, o aluno que tem deficiência intelectual, eu não poder dar para ele o que eu sei. Por quê? Porque não tem estrutura, não tem uma pessoa ali para estar mediando, fazendo essa mediação, né? E outra coisa, existem salas do AE que são maravilhosas, mas outras nem tanto. E tem escola que não tem. E tem escola do AE, gente, que está sem professor do AE, porque está ficando cada vez mais difícil, eu percebo, cada vez mais difícil o professor querer ser professor do AE. Quando eu entrei, alguns anos atrás, tinha várias colegas já disseram, não, eu vou sair, vou voltar para a sala regular. Por quê? Porque a professora do AE também está sentindo uma dificuldade e uma angústia muito grande. Sem condições, sem condições de trabalho. Eu vou reiterar aqui, olha, gente, o problema não é receber a criança, o problema é você não conseguir fazer aquilo que a gente sabe que aquela criança tem potencial, que ela pode chegar mais longe e está precisando uma política pública eficaz, real, existente, para que aquela criança ela usufrua, que ela se desenvolva, né? Eu queria continuar nesse debate, né? Pelo que eu estou entendendo aqui, Michelle, me corrija. Há um adoecimento emocional dos professores, as pessoas estão realmente adoecendo também nessa realidade. Se falta formação, falta infraestrutura, falta condições de trabalho, e esse anseio, se eu como educador, pensando os princípios educacionais como eu penso, eu avalio que se eu não pudesse ofertar, como você está dizendo, o ensino adequado para essa criança, eu vou entrar em sofrimento. E ainda tem a superlotação. Ainda tem a superlotação. E eu vou dizer, não só o professor de sala de aula, mas muitos professores da sala de recurso multifuncional, que é o que trabalha com o serviço do AE, eles também estão adoecendo. Alguns desistiram, assim, eu tenho muitos amigos do AE. A pessoa chega a se exonerar da rede, que você está dizendo? Não, pede para voltar vai para a sala regular. Para sair do recursos.
pede para ir para a sala Mas aí regular. chega na sala regular, Michele, tem também a criança lá Tem. né, precisando de cuidado. Mas É uma E outra aí dor. aí você se desespera, É. aí você adoece, e aí Mas aí é uma dor que ele vai tipo assim, né? Só essa minha sala. E a dor do AE é porque, além do nosso atendimento no AE, a gente tem que estar sempre ligada em toda a escola. Então, a gente vai na sala, ó, o aluno ali está precisando de um. Então, a gente vai ver, ajuda o professor. Então, a A angústia é carga maior. também para o professor do AE é grande também. E, gente, sem contar, né? Pode papocar? papoca, Deixa eu Lene. papocar Posso, aqui. posso papocar. Então tá bom. Sem contar com as famílias. Entenda bem, olha. Aquela criança que eu pego lá no Infantil 4, eu vou pegar ela no Infantil 5, eu vou pegar ela no primeiro ano, no segundo. Então, crianças, a Michele, com certeza já acompanhou a mesma criança enquanto ela está na escola, né? Então, eu acompanhei crianças que eu peguei no Infantil 4 e fiquei com aquela criança até o 5º ano, até ela ir para uma escola que era do 6º ano em diante. Uhum. Então, aquela família, gente, termina fazendo parte da nossa vida. Então, eu até agora não tinha tocado nesse assunto, mas a angústia, o professor sofre, né? O professor da sala regular sofre. O professor do AE sofre, ok. E a família que tem aquela criança 24 horas por dia, 365 dias por ano. Essa mãe precisa de atendimento rápido nos postos de saúde. Ela precisa daquele laudo para dar, porque é o ponto de partida das terapias. Ela precisa desse atendimento e ela precisa da escola do filho dela, porque escola não é depósito de criança, escola é ambiente de aprendizado, de desenvolvimento. E isso não é possível para os professores, para as famílias e para essas crianças, inclusive para as típicas, se não tem esses suportes que são necessários. Muitas mães vêm conversar com a gente, né, as dores delas, porque às vezes só tem a gente do professor do AE ali para escutar ela mais próximo. E assim, é o que eu digo, se tivesse um núcleo psicopedagógico, com psicólogo, com terapias, no bairro, porque, tem, mas é longe, a mãe às vezes não tem dinheiro para a condução, ou tem outros filhos em casa, é difícil a mãe sair ali daquele seu bairro para ir para outro. Então, tem ali o posto, né? Fazer por regiões, tipo ali, a região Edson Queiroz. Poderia ter um núcleo ali de atendimento psicopedagógico que pegasse várias escolas. Tem que ser algo descentralizado, né? Até para a gente encaminhar, né, os alunos que a gente também encaminha alunos com TDAH, com outras dificuldades. Gente, uma realidade muito difícil. Eu queria, inclusive, que o pessoal colaborasse na divulgação desse programa. Utilize a hashtag Pode Papocar, tudo junto, pode, P-O-D, sem o complemento, né, de podcast, Pode Papocar, tudo junto. Compartilhe nas redes sociais. É muito importante que você assista, não só quando a gente exibe nas quintas-feiras, a partir das 18 horas, a estreia do programa, mas também compartilhe o nosso conteúdo ao longo dos dias. E diferentemente da live, que está acostumando vocês a ver esse conteúdo, né? Diferentemente da live, esse conteúdo aqui, você acompanha ele quando quiser. Você pode colocar no carro, ouvir. Você pode colocar na Smart TV da sua casa e acompanhar com toda a família. Já tive relatos de pessoas que assistiram em casa com toda a família nossa estreia na última há 2 semanas atrás. Inclusive lembrar, né? O programa, o podcast, o Pode Papocar, é quinzenal, exibido originalmente pelo YouTube do Sindiúti, o Spotify do Sindiúti, tem os canais de vídeo e áudio, um videocast pronto para ser recebido por você, por toda a sociedade. Então, compartilhe esse conteúdo. Olha que discussão riquíssima. Nós trouxemos aqui um debate muito importante, um debate da ordem do dia. Talvez seja a temática educacional, porque a gente tem as trabalhistas, mas a temática educacional mais sensível, não só na rede municipal de Fortaleza, mas na rede estadual, nas outras redes municipais. Eu acho que as capitais enfrentam essa realidade de uma forma ainda mais robusta, né, Gardênio? Então, a gente precisa considerar essa temática como uma questão Sensível, do momento muito e que precisa de sensível. prioridade
foi colocado aqui de Prioridade, política pública, né? agilidade, um olhar Específico. específico, né? Um olhar, não só um olhar do professor para o aluno, mas um olhar da escola, um olhar da gestão, um olhar daqueles que podem produzir a política pública e um olhar da sociedade, da comunidade, do pai, da família, da mãe, né? Para que a gente possa envolver todos esses segmentos, o Ministério Público, todos aqueles que discutem a educação, o desenvolvimento da criança, porque muitas vezes a gente reduz ao professor essa responsabilidade, a responsabilidade de gerar essa aprendizagem, né? Mas a situação é tão adversa que não é só o professor responsável por essa acomodação, por essa aprendizagem, né, na escola. É uma teia, né? Sim. De entidades, né? O governo municipal, todos aqueles, a própria universidade, todos aqueles que debatem esse tema e que conhecem esse tema, são responsáveis junto conosco, né? Claro. Eles têm essa responsabilidade também, é uma Conjunta. responsabilidade social da política pública, né? Então, muitas vezes, a gente tende, senso comum, a reduzir isso muito à responsabilidade do professor, né? Então, É injusto, né, Gardênia? Se não tem, né, o resultado desejável a partir daquela inclusão, a responsabilidade é do professor. E é E não importante é. dizer que o professor tem só o seu trabalho, o seu conhecimento para oferecer, mas a infraestrutura, os meios para quem tem que oferecer é o Estado. Então é importante dizer, eu digo aqui o Estado enquanto órgão, né, como um todo. Tanto esses poderes que fiscalizam essa realidade, que devem acompanhar os governos, como os governos municipal, estadual e federal. Não dá para esperar que também se resolva tudo num único âmbito. É preciso que haja uma rede de políticas públicas. As nossas convidadas falaram aqui que existe uma legislação, acho até que a legislação, a gente não debateu muito isso, mas a legislação, pelo que eu estava acompanhando, ela não é faça cumprir, ela pode ser, é muito nesse sentido, né, meninas? Adormecida. Eu acho que a legislação precisa ser aprimorada desde o nível federal, chegando, né, nas instâncias que executam a política educacional, no caso da educação básica, num primeiro momento da sua formação da criança e do adolescente, o município, num segundo momento, o Estado, né, o governo do Estado. Mas eu queria passar aqui para as nossas convidadas, muito obrigado por estarem conosco hoje, mas eu queria ouvir vocês nessa reta final do programa. Alene Dantas, fala para a gente, no final aqui, o que você acha que é mais importante deixar de legado desse debate, de mensagem para toda a rede, pode olhar direto para a câmera e dizer, do fundo do seu coração, a temática inclusão, sei que você está vivendo isso na pele, se emociona quando fala disso, olha aqui na lente da verdade, na lente do Pode Papocar, e diz para a gente, qual a mensagem final que você quer deixar aqui para a gente? Bem, professores, vamos nos unir para conseguir, nem que seja através da luta, para conseguir o que há de melhor para as nossas crianças e para a escola pública. Então, é necessário, sim, uma política eficaz. Senhor prefeito, senhor secretário, não são somente 13 mil professores. São 13 mil professores, as famílias e as crianças. Boa tarde. Pode papocar. Eita, vou papocar. Eu queria, no mesmo sentido, Michele Vieira, muito obrigado por estar conosco. Obrigada. Agora você vai olhar, sei que você é mais tímida, mais recatada, assim, mas a gente é meio explosivo, né, aqui nesse programa que já chama Pode Papocar, mas eu queria que você, com toda a sua delicadeza, carinho, que eu sei que você tem com os estudantes, com as estudantes, olhe ali para aquela câmera e manda sua mensagem final também. Eu acho que a gente pode... Deixa eu só direcionar o microfone. O
que a gente pode tirar desse encontro é que realmente precisamos de políticas efetivas, né? Que não adianta estar na lei, como o Rafael estava dizendo, precisa acontecer, né? E a gente tem uma articulação junto, professores de sala de aula, professores do AE, gestão, sindicato, pais e mães de alunos com deficiência, que é juntos que a gente vai conseguir mudanças, né? Efetivas para ter uma inclusão de qualidade. O pessoal lá na escola costuma dizer que meu semblante muda quando acontece qualquer coisa assim que envolva meus alunos. E é mesmo, porque a bandeira deles eu defendo muito. E nossas de professores, que eu sei que a gente precisa de mais condições para dar um melhor trabalho e inclusão para os nossos alunos. E eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui discutindo esse assunto que sempre a gente discute com o Sindiúti sobre inclusão, né? Não é de hoje que nós estamos, desde que eu entrei na prefeitura, estamos nessas lutas sempre juntos com o sindicato. Minha parceira, reta final, diga lá. Pois é, e Rafael, os lírios não nascem das leis. Por isso, Aleine, Michele, a luta muda a vida. E é esta luta em defesa da inclusão, em defesa da matrícula, mas, sobretudo, em defesa da permanência do aluno na escola com qualidade, é essa luta que nós levamos, é esta bandeira, né, que nós hasteamos, e que esse programa, que esse nosso bate-papo, né, que as nossas visitas nas escolas para discutir essa questão da inclusão possa orientar uma política educacional, uma política da gestão, né, para resolver esses desafios. São questões que são imediatas, né, são questões que podem ser resolvidas ali, no chão da escola, né, com o gestor. Pode ser que agora, caso a gente seja convidado, né, Rafael, para compor este comitê que vai debater a questão da inclusão, pode ser que agora o debate avance através da Secretaria Municipal de Educação, pode ser que agora essa dor que é nossa seja também a dor da Secretaria de Educação, do secretário de Educação, do prefeito de Fortaleza, e por que não dizer das comunidades que vêm, tem que vir, tem que atravessar o muro da escola para chegar junto, para a gente trabalhar essa questão de uma forma mais ampla, com todos aqueles que têm interesse, né, de que a escola seja realmente este lugar de aprendizagem e de socialização. Felizmente, o nosso tempo está indo, Rafael. Pois é, o tempo acabou, mas o debate não. Queria deixar um super beijo, um grande abraço para você que nos assistiu hoje, que nos acompanha desde o primeiro programa, que chegou hoje para nos acompanhar, que vai ficar conosco. Nos abrace virtualmente, papoque esse vídeo para todo mundo. Esse espaço é nosso, é mais um espaço de resistência, e como disse a Gardênia, aqui também é espaço de luta. E só a luta muda a vida. Só a luta faz realizar a inclusão. Porque do pouco que nós avançamos numa demanda ou outra, só conseguiu isso através de muita luta. E é reivindicando nesse espaço e reivindicando em outros espaços, como nas ruas, que a gente conquista. E eu espero que, num futuro próximo, a gente possa voltar aqui, inclusive no Pode Papocar, ou em outra mídia do Sindiúti, para comemorar, meninas, comemorar que a temática da inclusão começou a evoluir, começou a ser trabalhada como política pública do município de Fortaleza, que os educadores saiam da condição de sofrimento e adoecimento e possam celebrar a inclusão, verdadeira inclusão das crianças e adolescentes deste município. Super beijo, forte abraço. Vamos dar tchauzinho para a câmera para agradecer aos nossos participantes. Até daqui a 15 dias. Próxima.